capítulo 15, e o versículo temático é o versículo 58, de 1 Coríntios, capítulo 15. Ok? Primeiros Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu vou ler, por enquanto, o 57 e o 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos ler juntos o versículo 58? Vamos lá, todos juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? 1 Coríntios 15, 58. Todo mundo comigo? Glória a Deus. Vamos orar um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor continue falando conosco, nos abençoando, nos sustentando através da tua palavra. Dá-me, Senhor, ousadia e intrepidez. Dá-me, Senhor, a palavra, Senhor, para que quando eu falar, o Senhor possa, meu Deus, fazer notório o mistério do teu evangelho. Louvado seja o Senhor. Dá ouvidos, Senhor, meu Deus, para aquelas pessoas que estarão ouvindo, não só aqui nesta reunião, mas nessa casa, na vida dessa pessoa que estará me ouvindo através desse vídeo na internet, Senhor. Abençoe poderosamente, Pai. E nós desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem, ela está falando, o contexto dela, é o que nós vamos ver agora, fala sobre os vivos serão transformados. Versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então está falando acerca de pessoas transformadas. Ele está falando aqui que a carne, quer dizer, o viver natural, né? Não pode herdar o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, tá certo? A corrupção não pode herdar a incorrupção, então não combina, certo? Existe toda forma de incorruptibilidade em Deus, quer dizer, Deus não é corruptível. Portanto, o céu, o reino de Deus, não é corruptível. Por isso que para entrar, para herdar o reino de Deus, precisa ser nova criatura, ou seja, precisa ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Quem crê, diga amém. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então aqui está falando acerca de arrebatamento. Muitos já estarão o quê? Dormiremos é uma forma de atenuar a ideia da morte, de anunciar a morte. Então poderia se falar a grosso modo aqui o seguinte: olha, isso afirma vocês, nem todos vão morrer, nem todos vão ter esse corpo humano morto, né? Mas aí ele está falando que alguns, ou muitos, alguns quer dizer, entre aqueles que estão mortos e aqueles que ficarão vivos, esses vão ser transformados, tá? Transformados, quer dizer, é aquele momento em que o Senhor, Ele vai nos dar um novo corpo, quer dizer, Ele vai dar um corpo incorruptível, um corpo sem pecado. Amém? Então vejam, a nossa alma em Cristo Jesus, ela está salva, ok? Mas o nosso corpo ainda não. O nosso corpo, ele ainda é corruptível, tá? É o corpo dessa morte. Então, quando Jesus ele voltar,
a incorruptibilidade vai tomar conta de nós, o nosso corpo vai se tornar incorruptível, ou seja, vai ser tirado deste corpo a corrupção do pecado. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Mas nem todos, no 31, 51 que nós lemos, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, antes de subirmos para o Senhor, nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ô glória! Tem muitos que acreditam que haverão aí mais 2 vindas de Cristo, né? Tem muitos que acreditam também que a igreja vai ser arrebatada antes do período da grande tribulação. E tem outros que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. E aí Jesus vem e já leva a igreja. Então, dizendo novamente, uns acreditam que a igreja é arrebatada, vai para o céu morar com o Senhor e acontece o período da grande tribulação aqui na terra. Outros já acreditam que não, que a igreja passa pela tribulação, em seguida vem a volta do Senhor Jesus. Tá bom? Mas independente de uma crença ou pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, independente disso, o importante é a pessoa estar salva em Cristo Jesus. Esse é o mais importante. Amém? E crer que nós todos seremos ressuscitados e seremos transformados. Aleluia! Ou melhor, nós todos seremos incorruptíveis e nós seremos transformados. Tá certo? Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. É o que eu falei para os irmãos. Não dá para entrar com esse corpo lá no céu. Não há possibilidade. Tá? Esse corpo vai ter que ser transformado, vai ser revestido da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Oh, aleluia! Então ainda não houve, sabe, esse acontecimento, tá? De nós vencermos a morte no nosso corpo. Cristo já venceu a morte, amém? Cristo sofreu lá na cruz, pagou pelos nossos pecados e Cristo ressuscitou, então Cristo matou a morte. Quem crê, diga glória a Deus. Cristo matou a morte. Então a morte, ela não tem mais esse poder, porque a Bíblia fala aqui, onde está o 55? Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte já não tem mais vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a morte do teu aguilhão? Quer dizer, aquilo que fere o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. 57. Aí nós vamos para o tema da mensagem de hoje. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Porque nós estamos na posição de quê? Mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós já estamos, veja bem, já houve o quê? A salvação que nós, através de Cristo, obtivemos para a nossa alma. E pela fé nós já podemos comemorar que o nosso corpo haverá de ser transformado e nós haveremos de entrar no reino de Deus, haveremos de entrar lá no reino dos céus. Amém? Quem vai para o céu, diga amém. Glória a Deus, essa é a promessa que Deus fez para você. É aquilo que Cristo conquistou para você. Olha, lá no Evangelho de João, vamos lá. Capítulo 14, se não me falha a memória. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar lugar. Aleluia! E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para levarmos, para que onde eu esteja, vós estejais também.
Então há essa promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de nos levar para o céu. Então, graças a Ele que venceu a morte, que matou a morte, que venceu o poder da morte, Ele nos dá a vitória, aleluia. E por meio do nosso Senhor Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Aí o apóstolo Paulo, ele está fechando essa passagem, nos trazendo uma palavra de quê? Uma palavra de ânimo. Então nesta hora, o Senhor, Ele está te animando, baseado naquilo que Cristo fez por você, baseado no sacrifício que Cristo fez por você. Lá em João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então baseado nesse amor de Deus, o amor de Deus pela sua vida, baseado no amor de Cristo, que de tanto te amar, Ele não desistiu, até mesmo no momento em que Ele estava com maior dificuldade, lá no Getsemane, Ele estava clamando ao Pai, falando, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. A Bíblia diz que o suor de Cristo se tornou como sangue, tal era a agonia do nosso Senhor. Mas por amor a você, Ele não desistiu, Ele falou, Pai, contudo, seja feito não a minha, mas a tua vontade. Jesus, ele sofreu por você. Jesus, ele morreu na cruz por você. Jesus, ele ressuscitou por você. E Jesus, ele está aqui hoje dizendo para você, olha meu amigo, você tem a vitória por meu intermédio. Então, seja firme, inabalável na obra do Senhor. Aleluia. Sempre abundante na obra do Senhor. O que é ser sempre abundante na obra do Senhor? É a diversidade de trabalhos ao Senhor. Uma pessoa que serve a Deus, ela não está limitada ao espaço, ao tempo, a condições qualquer. Essa pessoa, ela é alistada no exército de Deus. Essa pessoa, ela faz parte do exército de Cristo. Essa pessoa, ela tem uma missão, essa pessoa tem uma vida com um propósito, essa pessoa, ela sabe que a qualquer momento o Espírito Santo pode tomá-la com poder e usá-la para a glória de Deus. Sede firmes, sede inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, faça para o Senhor. Como o irmão leu o versículo aqui, né? Que você deve fazer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Para Jesus, porque tudo que você faz para Jesus é valioso para Jesus, amém? Desde a viúva que apenas trouxe 2 moedinhas lá para ofertar no templo, até aquela mulher que vai e quebra um vaso de alabastro ali em cima de Jesus. E sabe por que ela quebra aquele vaso com aquele bálsamo maravilhoso? Sabe por que ela quebra? Porque ela não queria que nada ficasse mais naquele vaso. Ela queria entregar tudo para Jesus, dar tudo que ela tinha para Jesus. E o valor daquele nardo, daquele perfume, daquela essência que estava naquele vaso, era exatamente o valor de 1 ano de trabalho. Só para você ter ideia, 1 ano de trabalho. Aquela mulher, ela vem e despeja tudo sobre a cabeça de Jesus. Amém? Então vejam, nós temos que ser abundantes na obra do Senhor. É a Cristo que nós servimos. É para Cristo que nós fazemos. Não importa quem está liderando determinado trabalho, não importa quem está indo à frente de determinado trabalho, não. O importante é que nós estamos trabalhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto daquele louvor, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Lembra desse louvor? Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor, quero eu e ocupado, sem prestar, se na vinha do Senhor. Isso. Amém? Trabalhar para o meu Senhor, trabalhar para Jesus. Quer criança, quer adolescente, quer jovem, quer idoso, quer adulto, trabalhar para o Senhor. Oh, glória!
Oh glória, sempre abundante na obra do Senhor. Fazendo para Jesus, fazendo para Jesus. Eu abro aqui um parênteses dizendo, tem tantas pessoas que muito trabalharam já para Jesus. Muito trabalharam já para Jesus, mas hoje essas pessoas elas estão tão ligadas às coisas do mundo, estão tão envolvidas com as coisas do mundo, querem ganhar dinheiro, querem conquistar isso, conquistar aquilo, e esqueceram que elas precisam trabalhar para o Senhor, que elas foram chamadas para trabalhar para o Senhor. A pessoa ela pode trabalhar para ela? Pode. Ela pode construir para ela? Ela pode. Ela pode ter o sustento para a sua família, para ter uma vida confortável? Pode. Mas a pessoa nunca pode esquecer que ela é uma obreira do Senhor. Amém? Obreira, e que está sempre abundante na obra do Senhor. Sempre abundante na obra do Senhor, né? Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Então isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Aquilo que você faz para Jesus no Senhor não é vão. Não é glorioso? Não é maravilhoso? Muitas vezes, a gente tem alvos de oração. Quem tem alvo de oração, diga amém. Alvo de oração, propósito. Você tem? Precisa ter. Então, muitas vezes a gente está orando por pessoas para serem salvas. Pessoas para serem libertas. A gente está orando, alvo de oração. Muitas vezes a gente está orando para a pessoa ser curada, restaurada. Alvo de oração. Muitas vezes nós estamos orando para que haja um grande evangelismo. Alvos de oração. E nós não podemos desistir desses alvos de oração, porque isso não é em vão. O período da oração não é em vão. Amém? Então o irmão foi lá, buscou pessoas. E o irmão agora, puxa, mas como que eu vou fazer agora para buscar pessoas? Eu vou parar? Eu vou deixar para lá? Eu não terei mais isso como propósito na minha vida? Não. Porque aquela pessoa que serve a Deus, não existe a derrota para a vida dela. Não existe o engano na vida dela. Nada é em vão na vida dela. O soldado de Cristo, o obreiro do Senhor, até mesmo quando ele está parado, ele está em ação. Porque quando o soldado do Senhor, quando ele está parado, ele está tendo um período de oração. Ele está intercedendo. Então, tal pessoa é o alvo de oração. Eu preciso salvar as vidas. Aí ela está orando, está clamando por aquelas pessoas que precisam ser salvas. Ela está orando por aqueles vizinhos, por aqueles colegas de trabalho, etc., para que eles sejam salvos. Então ele está em ação. Não é porque ele não está fazendo com as suas mãos que ele não está em ação. Amém? Vamos em frente, é o que todos falam, nos exércitos inclusive. Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Mas chega uma hora na batalha, que é o momento de parar, e também chega uma hora na batalha, que é o momento de quê? Retroceder. Na batalha, o retroceder não é uma derrota. Porque o exército ele retrocede? É para reagrupar, reorganizar, rever as estratégias. Amém? Para que, de maneira mais bem preparada, ele possa continuar avançando. No Senhor, às vezes Deus fala, para aí. Às vezes Deus fala, volta atrás um pouquinho, posiciona de novo, reveja, veja a sua posição, centraliza. Aí depois Deus vira de novo e fala, agora segue, agora segue. Deus precisa parar? Deus não precisa parar. Deus precisa retroceder?
Deus não precisa retroceder. Mas nós, como somos seres humanos, muitas vezes nós precisamos parar. Muitas vezes nós precisamos retroceder. Por quê? Porque nós somos sujeitos a falhas. Somos sujeitos a limitações. O que é muitas vezes o reagrupar a nossa vida, o rever, é rever conceitos, rever valores, rever visão, afinar